irmãos, mais uma oportunidade de aprendermos, de falarmos a respeito da palavra do Senhor, e dessa vez de forma um pouquinho diferente, né? Na realidade, nós não temos uma revista, o irmão e a irmã ainda não receberam, né, a revista nova que nós vamos começar para o próximo trimestre, mas de qualquer maneira não vamos ficar sem estudar, não. Então, essa aula aqui vai ser a respeito de um artigo, o artigo que diz a respeito de Jeremias, Esperança em Tempos de Caos. É baseado num livro de Christian Gillis e foi publicado esse estudo, né, no Ultimato 390. Veja, tem aqui, inclusive, essa revista, tem aqui o site dele, né? Eu não tive oportunidade ainda de dar uma olhadinha com mais detalhes, mas por essa aula aqui, a amostra é muito boa. O autor desse estudo é o Reinaldo Persinotto Júnior, né? Então, vamos lá. Então, como nós não temos uma revista, então eu sugiro o irmão e a irmã. Aqui dê uma pausa nesse vídeo, né? Pega essas referências aqui na sua Bíblia, vamos ler para poder acompanhar a nossa aula, ok? Então, pausa o vídeo. Que bom que voltou. Os textos bíblicos são ótimos para a nossa reflexão de hoje, você não achou? Bom, então vamos pensar nesse dito popular aqui. Pau que nasce torto, esse é o dito. Agora, sabe que embora não possamos interagir exatamente, eu e você, exatamente nesse momento, ainda assim, se você comentar esse vídeo aqui embaixo, trocaremos nossas opiniões. Estaremos atentos aos seus comentários. Então, faça isso. Pau que nasce torto. Bom, para que a gente comece a nossa aula efetivamente, vamos contextualizar, né? Nosso texto é baseado em Jeremias, né? Então, como você já leu lá atrás a respeito dele, né? Vamos olhar aqui Jeremias. Jeremias, ele nasceu em Anatote, território de Benjamim, né? O espaço físico da tribo de Benjamim. Ele foi filho de sacerdotes, filho de Ilquias, né? Seu ministério foi até bem longo, 40 anos. E morreu lá no Egito, 587 a.C. Veja, além de chamar meia atenção, o tempo de duração do ministério de Jeremias dedicados a uma única tribo de Israel. O seu ministério foi dedicado a Judá. Quem era Judá? Filho de Jacó. Israel, quando teve seu nome mudado. Quem foi o filho Jacó? Foi filho de Isaac. Filho de Abraão. Então essa é a descendência de Judá. E para a gente dar uma refrescada aqui também, vamos lembrar quem são os 12 filhos de Jacó, já que a gente falou de Jacó. E seus nomes, pela sua hierarquia, né? Do mais velho até o mais novo. Eram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José, que foi entregue aos egípcios, né? E Benjamim, o filho caçula de Jacó. E ainda contextualizando o livro de Jeremias e exatamente o seu ministério, que foi contra Judá, nós vamos tentar aqui identificar nesse mapa, né, como é que foi dividido lá a tribo. Então, nós estamos vendo aqui, né, nós estamos vendo
Asser, Naftali, Zebulon, Issacar. Esse aqui era o Israel do norte. No Israel do sul, nós temos Efraim, Dan, Benjamim, Gade, Ruben, Judá, Simeão. Né? Se eu contei direito aqui, não tem 12 tribos aqui divididas. Então, curiosidade, né? Não são 12 os filhos de Israel? O que é que está faltando aqui? E por quê? Está aqui uma pesquisazinha para você fazer em algum momento, tá bom? Bom, nós vimos lá que Judá está no Israel do Sul. E em Judá fica também Jerusalém. E em Jerusalém está o Templo de Salomão. Nós temos aqui uma visão, né, de como seria o Templo de Salomão. E o ministério de Jeremias começa exatamente aqui, exatamente nesse lugar. Então, vamos entender que o ministério de Jeremias foi uma ordenança de Deus. E ele diz muito claramente assim: diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não ouvir as palavras deste pacto. Duro, hein? Isso está registrado lá em Jeremias 11:3. Objetivamente, o Senhor disse: disse-me, pois, o Senhor, proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desse pacto e cumpri-as. Está em Jeremias 11:6. Então, embora seja apenas uma ilustração do que é, a gente tenta, né, imaginar aquele cenário e vendo Jeremias aqui entre essas ruas e no próprio templo, né, cumprindo a sua ordenança. Então, vai lá em Jeremias 11, de 1 a 6, você vai encontrar esse texto também. Nos dias de Jeremias, ele fez um discurso. Ele fez um discurso no templo. Ali naquele templo, naquela ilustração que nós vimos. Isso porque, e nós vamos encontrar esse discurso lá dos capítulos 7 ao 10º. Um discurso que o irmão e a irmã vão perceber o quanto Jeremias foi duro. Mas foi duro não porque ele era duro, foi porque era ordenança de Deus. As ações do povo de Judá não passaram despercebidas de Deus. Qual seria o resultado se não a desolação e a destruição e o cativeiro, se não fosse essa desobediência chegasse aos ouvidos do povo de Deus, o povo que ele escolheu e separou para si? Deus confronta aquele povo com o pacto feito com Abraão, Isaac, Jacó, e renovado com Moisés no Monte Sinai. Jeremias é o profeta que quer trazer à memória o que pode dar esperança em meio à devastação. O povo estava meio esquecido já daquilo que foi o pacto, e por isso ele começou a transgredir, a entrar em caminhos que não eram da vontade de Deus. Então, Deus levantou Jeremias para que ele sim, ele trouxesse à memória esse pacto. Jeremias, embora tenha sido duro, Jeremias ensina que, apesar de reis, governos e governantes maus,
apesar de lideranças religiosas que perdem de vista os propósitos divinos, apesar do caos e confusão para os quais a história parece descambar, Deus é o Senhor dos Exércitos, aquele que julga não apenas Israel, mas todas as nações, todos os governos. Hoje vivemos dias muito duros, irmãos, aqui no Brasil. Não somente no Brasil, é claro, no mundo inteiro, mas nós estamos no Brasil. Então, isso que eu acabei de dizer, governos, governantes maus, religiosos distantes, líderes religiosos distantes do seu propósito, um povo atordoado que nós estamos com o que acontece. Tudo isso surgiu claramente para que nós pudéssemos recordar o pacto também que Deus fez, não somente com o seu povo de Israel, mas conosco também. Bom, vamos ler lá em Jeremias 18, de 1 a 12. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: então poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe intentava fazer. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um mal contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu caminho, do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após os nossos projetos andaremos, e cada um fará seguindo o propósito obstinado do seu mau coração. Então veja, Deus é longânimo. Diz lá: e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. Versículo 8, nós lemos isso. Até o capítulo 16, Jeremias obedeceu a Deus e confrontou o povo duramente. Porém, não deixou aquele povo sem esperança. Se de um lado nós temos aqui um pacto que Deus fez muito antes daquelas pessoas, séculos antes daquelas pessoas, Deus fez um pacto. E Deus não se esquece de pactos. Então, mesmo eles tendo aquele pacto,
tendo aquela esperança, já de uma certa forma garantida, não dava a eles o direito nenhum de fazerem o mal, como estavam fazendo. Mas aqui é importante dizer, Deus volta a falar no versículo 8, que uma vez eles se arrependendo, Deus sim, na sua propriedade, Ele sim se arrependeria do mal que intentava fazer aquele povo. E quando falamos em esperança, uma nova vida é sempre uma esperança. Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5, ele reconhece que o Senhor o conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele já sabia, né, quem era Jeremias e a ordenança para a qual ele serviria. Então, mas isso não é somente Deus revelando a Jeremias, não. Lá, 5 séculos antes de Jeremias, o seu parente distante, o rei Davi, ele faz o mesmo no Salmo 139. Vai lá, dá uma lidinha. Diz assim, no versículo 13, Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Deus tem um plano. Deus tem uma estratégia. Estratégia que foi iniciada lá em Gênesis 3,15. E essa estratégia, Deus está produzindo. Produzindo na minha vida. Produzindo também na sua vida. Sim, Deus está atuando nas nossas vidas. Deus, na sua benignidade, na sua benevolência, na sua longanimidade, ele diz claramente em Atos 17, 28, para a primeira parte do versículo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Aqui não tenho o propósito de dizer exatamente como Deus está mudando, irmão ou irmã, mas eu sei que Deus está mudando a minha vida. Deus tem sido maravilhoso em todos os momentos, dando a nós uma oportunidade muito grande mesmo. Porém, e quando falhamos? Como é que Deus reage? A imagem do oleiro produzindo barro e a partir do barro, o vaso, é significativa para nós, até em canções. Nós lembramos aqui algumas canções, uma em especial. Mas eu vejo nesta figura uma semelhança. Porém, o que mais me deixa assim, pensando a respeito dessa imagem, é que o vaso é produzido pelo sopro, pela força dos pulmões, que dá vida ao vaso. Assim imagino também o Senhor para conosco, dando o sopro da vida. Então, Helder, o Senhor faz, ou faria comigo, o mesmo que o oleiro faz com o barro? Ou seja, se não deu muito certo o vaso, se o vaso tiver algum defeitinho, então como é que ele faz? Ele volta a nos moldar, ele volta a nos fazer. Mas essa pergunta tem uma resposta melhor do que a minha. Dá uma olhada lá no Salmo 139, de 23 a 24. Eu sei que confortará mais o teu coração.
importante, é importantíssimo que nesse tempo de modelagem, de como Deus nos forma, é importante, principalmente, meu irmão, estarmos perseverando na doutrina. E aqui, lá na Bíblia, em 2 Timóteo, de 10 a 17, você vai encontrar motivação. E embora tenhamos todos os nossos defeitos, embora tenhamos todas as nossas imperfeições, Deus não nos despreza. Aliás, muito diferentemente, nós somos formados como esse pequeno vaso. Esse pequeno vaso aqui é um vaso de alabastro. Ele foi encontrado nas ruínas de Pompeia. Muitos de nós, quando pensa no vaso, já pensa no vaso grandão, ou um vaso médio, né? Nunca no vaso pequeno. Ou, pelo menos, não na maioria das vezes, né? Nós pensamos no vaso pequeno. Mas o vaso de alabastro, encontrado em Pompeia, dá a perfeita ideia de quão pequeno era esse vaso e quão precioso era o seu conteúdo. Assim como nós somos na presença de Deus. Nós podemos não ser vasos enormes, mas sim, creio eu, num pequeno vaso, vasinho que cabe assim, entre 3 dedos. Esse vasinho tem um perfume agradável a Deus. É o nosso perfume. É esse o perfume que nós exalamos para com o Senhor quando o obedecemos. E por fim, eu gostaria de deixar aqui uma pequena oração de Isaías, registrada em Isaías 64, de 4 a 9, que eu gostaria de ler também com os irmãos. Diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olhou nenhum viu outro Deus, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irastes. Como então seremos salvos? Somos como impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois esconde-te de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não tires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós. Somos o teu povo. Assim, meus irmãos, terminamos mais essa aula. Anime-se, anime-se, anime-se no Senhor. A sua fé não depende de outra coisa. Não depende do seu pai, não depende da sua mãe, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, não depende dos seus filhos, não depende de ninguém. Depende única e exclusivamente do relacionamento que você tem com o nosso Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. Então, se caso você perdeu alguma aula aqui, volta lá no canal do YouTube, né? Veja lá as nossas aulas, acompanhe as nossas programações e
e tenham um ótimo domingo. Que Deus os abençoe.